que é que eu tenho para fazer amanhã? Físico-química, matemática e não acredito. Tem aquele teste de português sobre o sétimo capítulo dos Maias e eu ainda nem sequer estudei rigorosamente nada. Nem li o livro sequer. O que é que eu posso fazer para parecer que li o livro minimamente? Não suporto isto. São letras e mais letras. Nunca mais acaba. De qualquer maneira, para que é que eu vou precisar disto? Não preciso saber dos namoricos do Carlos para trabalhar como caixa do Pingo Doce. Desesperado, o pobre jovem procura por resumos dos maias na internet, mas acaba por ficar mais nervoso só de os vislumbrar. Ler, já vi que não vai resultar. Será que há algum audiobook que eu possa ouvir? Sempre requer menos esforço. Já virou o tamanho disto? Nunca na vida vou reter alguma coisa que dure mais de 10 horas. Esquece, nem vale a pena. Faça o que for intuitivo. E se for negativa, o próximo há de correr melhor. Já desistente, decide ir dar uma volta pelo Chiado. Vai andando na rua. Abre o Twitter para ver os dramas que andam a circular na internet. E, nem por acaso, aparece-lhe um anúncio de um podcast no Spotify sobre os maias. Curioso, começa a ouvir o podcast, mas já sem esperanças, uma vez que até então não encontrara nada que o ajudasse. E prossegue com a sua caminhada. Nós sabemos que estás aqui, porque provavelmente tens um teste dos maias daqui a pouco tempo. E como foste preguiçoso, não leste nada do livro. E agora estás desesperado para ter boa nota. Nós temos cada capítulo num episódio. Este é o 7º. Bem-vindos aos Maias em 5 minutos. No ramalhete, depois do almoço, com as 3 janelas do escritório abertas, bebendo a tépida luz do belo dia de março, Afonso da Maia Craft jogava uma partida de xadrez ao pé da chaminé já sem lume. Agora cheia de plantas, fresca e festiva, como um altar doméstico. Numa faixa oblíqua de sol, sobre o tapete, o reverendo Bonifácio, enorme e fofo, dormia de leve a sua cesta. Que chatice, sinceramente. Não tinham eles mais nada que fazer. Além disso, estas duas não queriam deixar isto mais maçante. O infame inglês Kraft tinha-se recentemente tornado íntimo no ramalhete pelos seus muitos interesses em comum com Carlos. Kraft saía muitas vezes cedo dos olivais e ia almoçar de surpresa aos Maias. E por vontade de Afonso acabava sempre por jantar lá. Carlos já tinha praticamente desistido da sua vida de médico, pois a revoada de clientela que tivera não ficara e voltara novamente a ter um consultório praticamente vazio. Uma manhã estava Carlos a ler uma revista inglesa, acompanhado pela sua sombra, Damas Salcede, também, por sua vez, a ler o Fígaro. Pela literatura escolhida por cada um, talvez se note um certo contraste. No caso de Carlos, a revista inglesa é o reflexo da educação que tivera e da influência do avô, um liberal. No caso de Damas, o Fígaro representa um extremo oposto, uma vez que este jornal é de centro-direita. Não é só isso. Damas tinha uma obsessão pelo que era estrangeiro, especialmente parisiense, como o jornal. Desde este dia, Damas não lhe largou o pé. Onde quer Carlos fosse, o Sr. Damas Salcede também lá estava. Ele procura de forma obsessiva a companhia de Carlos da Maia. Escolhe o jovem médico como um modelo a seguir. Imita-lhe o corte do fato, os sapatos, a barba, o gosto pelo bric-à-brac. Damas pretende partilhar o mesmo estatuto de Carlos, uma vez que este é a personificação da elegância. Não imaginava. Que fixação pelo homem, pelo amor da santa. Posteriormente, Ega procura por Carlos para que este o ajude a pagar uma dívida ao Eusébiozinho e pergunta por novidades. Questiona-se sobre o facto de Carlos nunca mais ter ido aos Govarinhos. A que se devia tal coisa? Carlos, em resposta, apenas afirma que não se divertia lá, que não valia a pena ir. Ega, indignado, relembra ao amigo da paixão que Govarinho lhe tinha. Bastava-lhe pronunciar o seu nome e a rapariga ficava logo com as faces rosadas. É então que Ega passa para um assunto completamente diferente. Agora o tema de conversa é o aniversário de Raquel Cohen. Os convívios presentes acabam por pôr a conversa em dia e os que tencionam ir ao baile de máscaras decidem como vão mascarados. Havia-se combinado outro jantar no ramalhete, que, desta vez, contava também com o Marquês. Carlos convidara Damaso que confirmara a sua presença, mas, para surpresa de todos, faltara. Ninguém sabia nada de Damaso, então Carlos decidirá à sua procura. Sem sucesso, deduz que o chiquérrimo andaria por aí, de lua de mel com alguma andaluza. Ai, fogo, os meus fones. Verdade, precisa de ajuda? Agradeço. Não se esqueça de agradecer ao seu avô pela casa de Santa Olávia. Foi extremamente bom para me conseguir recompor. Estava mesmo mal. O Covid não perdoa. Steinbroken continua a perorar sobre o estado deplorável da Europa e a grande confusão em que o continente se encontrava. Mas Carlos não ouvia. Estava embevecido com o que os seus olhos miravam. Aquele andar que mais parece de uma deusa pisa na terra. Focado no telemóvel que levemente lhe assenta nas mãos. Aquele corpo maravilhoso onde vibra,
sob as linhas ricas de mármore antigo. Uma graça quente, ordeante e nervosa. O único contra é não estar a usar máscara. Vinha toda vestida de escuro, numa toilette muito simples, que era como um complemento natural da sua pessoa, colando-se bem sobre ela, dando-lhe, na sua correção, um ar casto e forte. Trazia na mão o telemóvel, olhava-o fixamente, talvez algo a incomodara. E, toda ela, adiantando-se assim no luminoso da tarde, tinha, naquele cais triste de cidade antiquada, um destaque estrangeiro, como um requinte raro de civilizações superiores. Carlos volta ao aterro no dia seguinte e vê de novo Eduarda, mas desta vez acompanhada pelo marido. Não lhe parecera tão bela. Nessa tarde não era a deusa descendo das nuvens de ouro que se enrolavam além sobre o mar. Era uma bonita senhora estrangeira que recolhia ao seu hotel. Alto, trajado confortavelmente, camisa verde seco, calças brancas de veludo e uma simples camisola castanha. Num braço trazia a esposa, novamente lindíssima. No outro, trazia o seu gadget, repleto de fotos de gatos para a agradar. Vários dias se passaram. Na esperança de reaver a misteriosa senhora, Carlos volta ao local onde a avistara pela primeira vez. Contudo, porém, não obstante, não teve sucesso. Então, desolado, prossegue com a sua vida profissional. Durante toda essa semana, deixara o seu trabalho abandonado sobre a mesa. E todas as tardes, antes de sair, se demorava ao espelho, estudando os sapatos, o casaco, a camisa, verificava se todos os fios de barba estavam alinhados para o caso de reaver Sua Senhoria. Queria agradecer-vos pela ajuda de última hora. Sinceramente, contribuíram não só para a minha boa nota no teste amanhã, mas também para o desenvolvimento da minha paixão pelo romance. O vosso discurso foi de tal maneira envolvente que me senti como se tivesse incorporado a personagem de Carlos da Maia. Talvez, para a próxima, considere dar mesmo uma chance à leitura, em vez de me socorrer apenas a maninganças e trapaças.